Então, boa noite a todos. É, todo mundo está vendo que eu estou um pouco ocupada. Para quem nunca veio, para quem nunca veio ao Instituto, né? Eu sou a Suzana Vargas, dirijo o Instituto Estação das Letras, que agora, em abril, completa 29 anos. Tá? Há bastante tempo. Ano que vem a gente vai fazer uma festa, porque são 30 anos. Aí eu quero ver todo mundo lá na nossa festa, viu, gente? Festão, assim, para dançar e tudo, tá? E para dizer também textos e tal. Tem que ter Vai- literatura no meio, Vamos dançar online ou tá? vai ser presencial? Não, presencial. Presencial. Ah, E então, esse ano a gente vai realizar alguns encontros presenciais, tá? Se preparem, uhum. quem mora no Rio, né? Ao longo do semestre, a gente vai dar um jeito de se encontrar todos, né? E isso está na nossa, como é, nas nossas pretensões esse ano, que as pessoas se queixam muito, e eu também, de não encontrar as pessoas ao vivo e a cores, embora eu possa encontrar pessoas muito queridas, né? Como eu conheço a Thaís lá, né? No Oregon, né? Né? E outras pessoas, Juliana, de Portugal, né? Então, conhecer o Alcino, que eu não conheço, acho que eu não conheço o Alcino, né? Lá de João Pessoa, né? Alcino, né? João Pessoa, né? Então, assim, eu estou um pouquinho gripada, tá? Mas eu vou dar essas boas-vindas a vocês, a nossa segunda janela literária do ano. E nessa janela nós chamamos o escritor João Paulo Vaz. Eu faço questão de frisar o escritor porque muitas vezes quem vem ao Instituto e conhece o João como professor, ele é nosso professor da oficina de conto avançado, não não desconhece o escritor por trás do professor, né? E eu acho que, na verdade, quem está na frente é o escritor. É por isso que as oficinas dele são tão boas. Estou fazendo logo uma, um elogio, e por isso que as pessoas gostam, né? Porque é o escritor falando e generosamente, né, ensinando. É isso que acontece com os escritores que são também professores. É uma generosidade, né? Eu considero sempre assim, você conseguir dividir esse saber. Mas eu vou fazer hoje uma apresentação do João bem formal, tá? Tá? Ele é engenheiro eletrônico, de formação, né? Mestre em ciência da computação, tem a pós-graduação Lato Sensu em filosofia contemporânea e publica desde 2003 Sete Estações, contos pela editora Sete Letras. Vão anotando aí, tá? 2004 ele publica A Mão do Chefe, contos, prêmio Casa de Cultura Mário Quintana. Em 2006 ele lança o primeiro livro infantil, eu tenho ele aqui, eu tenho esses livros todos aqui. A Lagartixa Verde, infantil, prêmio da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Em 2008 lança Sex Master 5 e outras histórias, contos, pela editora Cais Farru. Em 2012, A Valente Princesa Valéria, livro infantil, né? Prêmio da Companhia Editora de Pernambuco. Em 2015, ele lança o romance Greg São, romance pela editora Sete Letras, e agora está lançando, né, em 2023, A Hora do Gato, também pela Sete Letras. É muita alegria que eu apresento esse escritor que eu vi nascer, olha só, que eu vi Nasceu nascer na aqui nessa estação, né? né? E que, assim, é com alegria que eu acompanho digamos assim, não existe carreira literária, viu, gente? Eu acho carreira literária muito feio, tá? Existe uma evolução, não daquilo que a gente publica, né? Se publica um pouco mais, menos as obras, às vezes elas têm um pouco, umas, né, são um gênero, outra, não existe assim exatamente uma
exatamente uma carreira. Eu gosto muito de falar isso, sabe? Mas, né, tem pessoas que preferem falar em carreira. Um dia eu faço uma live só sobre isso, tá? Vamos fazer? Carreira, carreira é um nome ruim porque é muito devagar para falar, para dizer que é carreira, né? Eu me lembro quando eu comecei a fazer oficina com o Jair, ele É, falou, leva pelo menos 15 anos para formar um escritor. Aquilo me deu assim, uma tristeza, porque eu já não é carreira, não, a gente anda muito é, devagar. eu acho que é o escritor, né, que se forma, que vai se formando por ele mesmo, com as suas leituras. As oficinas ajudam muito, né? Mas ele vai, digamos assim, evoluindo nas publicações, né, em gênero e muitas vezes em qualidade, né? Umas têm uma força maior que outras. Todos os escritores de João Cabral a Jorge Amado, estou pegando poesia, tá? Todos têm essa grande questão, né? Então, é assim que eu vou apresentar o João hoje, com muita alegria, e vou passar a palavra para ele, né? Obrigado. A gente vai agora escutá-lo sobre esse novo livro, né? A Hora do Gato, está aqui comigo, tá? Onde muitas influências estão, não só o que ele sempre refere ao Kafka, como Sartre e tantas outras estão aqui dentro. Não é? Ok. Esse livro é muito impressionante, é muito curioso. Não sei como é que ele fez para pensar, quase, não vou falar, não vou dar spoiler, como um gato, digamos. Então tá. Eu me organizei aqui para falar. é, eu vou começar a falar de onde é que vem essa forma de fazer. Quer dizer, tem muitas formas de fazer ficção, e para mim, hoje em dia, está claro que a minha forma preferida é. Eu não sei se isso aí, esse nome sou eu que dei, eu li em algum lugar, mas eu chamo de a premissa absurda, que é basicamente você começar de uma premissa absurda e tentar naturalizar essa premissa. É, o grande marco literário disso é a Metamorfose, e eu vou falar um pouco então da Metamorfose, que foi assim um livro, um desses livros que para mim foi fundamental. E que a experiência de ler foi uma experiência inesquecível. Quer dizer, eu já reli várias vezes, mas a primeira vez que eu li já foi uma experiência inesquecível ler Metamorfose. Então, vou começar falando dele, da Metamorfose, é, que eu acho que assim, o paradigma disso que eu estou chamando de premissa absurda. Vou botar aqui o início do Metamorfose na tela para a gente dar uma lida. Esse aqui é o capítulo 1 do Metamorfose. Começa assim: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Isso é absolutamente genial. Isso foi publicado pela primeira vez em 1915. Essa primeira frase, ela primeiro, é poderosa, né? E segundo é o seguinte, ela é completamente absurda. Como é que alguém acorda transformado num inseto monstruoso, né? E daí em diante, dessa frase em diante, todo o resto do romance, ou da novela, na verdade, é uma novela mais do que um romance, ele conduz com assim um realismo obsessivo. É absolutamente real. É, E eu acho que isso é a chave de por que a Metamorfose é tão impressionante. Eu me lembro, quando eu li a Metamorfose, primeiro de pegar o livro e não conseguir largar.
não consegui largar enquanto não terminou o livro, e quando terminou o livro, era como se eu tivesse sido abduzido para uma outra realidade, assim, levei um tempo para poder voltar ao mundo real. E eu acho que isso é que é um grande mérito de um bom livro. Ele leva você para a realidade dele, faz você viver coisas que você jamais viveria na sua realidade. É, Há algum tempo atrás, eu li uma entrevista do Gabriel Garcia Marques, falando do Metamorfose também, engraçada até. Ele tinha assim, uns 20 anos, mais ou menos, estava na faculdade, e o colega de quarto dele chegou com alguns livros que tinha comprado no sebo, e um deles era o Metamorfose. Ele já estava deitado, pediu para me empresta um desses livros aí para eu começar a dormir, começar a ler. Esse pessoal acha que começa a ler para dormir, né? Aí pegou Metamorfose, não dormiu, virou a noite lendo Metamorfose, e quando ele terminou, ele disse que aquilo abriu uma janela na cabeça dele. Ele disse, ué, mas então, é, pode escrever isso? Se eu soubesse, eu já tinha feito isso antes. Então, Metamorfose, ele abre assim, uma janela na literatura, né? É, Esse primeiro capítulo, a gente vê bem essa coisa. Bom, primeiro tem essa primeira frase é uma coisa engraçada também, que é o seguinte: ela é um pesadelo para qualquer tradutor, porque o termo que ele usa, vocês vão ter que me desculpar a minha pronúncia de alemão, é, é Ungenheuer, Ungersfa, 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 uma coisa assim, que foi traduzido aí como inseto monstruoso. Esse termo Ungersfa é uma coisa que só tem em alemão. Ele é um termo genérico que serve para qualquer bicho assim meio inútil, meio repugnante. Ele não tem uma definição precisa. Se você perguntar para vários falantes de alemão, dizer assim, formiga, é isso aí? Alguns vão dizer que sim, outros que não. Abelha, é isso aí? Uns vão dizer que sim, outros não. Barata, todo mundo vai dizer que sim, né? Porque a origem do termo ela é religiosa, era o animal que não serve para o sacrifício ritual, porque ele é impuro. É um animal que não é suficientemente puro para poder ser ofertado no, no altar, ter ser usado no altar. Então, ele tem, quando é traduzido para inseto, que é o que todos os tradutores fazem, porque não tem outro jeito, você perde um pouco, porque perde essa coisa da impureza e mesmo da repugnância, né? É, Bom, e aí ele começa a dizer, do nada, é uma coisa engraçada, é o seguinte, o livro chama Metamorfose, e o Kafka não gostava desse título. Aí eu fico imaginando por quê. Porque, na verdade, o livro não fala da metamorfose. A metamorfose aconteceu antes do começo da narrativa, né? Quando começa a história, a metamorfose já aconteceu. E aí, o que é surpreendente aqui nesse capítulo é que o cara acordou transformado num inseto monstruoso. E agora eu vou passar a falar barata, porque eu tenho certeza que na cabeça do Kafka tinha uma barata. Ele não quis especificar, de propósito, não quis especificar o bicho, mas pelas cenas e pela performance do Gregório, do Gregor Samsa, você. Eu aposto que na cabeça do Kafka o que tinha era uma barata. Mas, enfim, um cara acorda virado numa barata monstruosa, uma barata do tamanho de uma pessoa. É, Ele não fica propriamente incomodado com isso. O que incomoda ele é assim, ele tem a dificuldade para se virar na cama, porque ele não está acostumado com aquele corpo,
né? Ele pensa assim, o que aconteceu comigo? Mas isso não... Os problemas dele são absolutamente triviais. Ele, ele tem que dar um jeito de sair da cama, e ele ainda não sabe controlar o corpo, e é difícil para ele sair da cama por causa disso. Ele, é, ele olha ele gosta, ele pensa da pessoa, ele pensa que ele queria dormir mais um pouco, mas ele não está acostumado ele está acostumado a dormir de lado e não dá para dormir de lado com aquele corpo. É, ele se lamenta da profissão dele de caixeiro viajante, ele se lamenta do chefe, ele perdeu o trem das 5, ele tinha, caixeiro viajante, tinha uma viagem hoje, e ele perdeu o trem, agora só o das 7, mas ele tem que dar um jeito de chegar. E como é que ele vai fazer isso, né? Transformado em barata? É, na verdade, uma coisa aí engraçada que eu pensei aqui quando estava preparando essa apresentação é o seguinte: a gente pode até, se a gente imaginar que essa transformação em inseto é uma metáfora, essa história toda podia se passar assim, olha, o Gregor Samsa, lá um belo dia, ele acordou deprimido, com a crise de depressão, e não conseguiu trabalhar porque ele estava com a crise de depressão, não conseguiu mais trabalhar, perdeu o emprego, e daí acontece tudo que vai acontecer no Metamorfose. Tá? É, a minha leitura do Metamorfose, né, o Metamorfose permite milhares de leituras. A minha preferida e ela tem a ver com o significado dessa palavra Ungerza, Ungersfa, que é esse bicho que não pode ser. Originalmente era um bicho que não podia ser sacrificado no altar. É que o Gregor ele era sacrificado pela família no altar do trabalho. O, ele trabalha ele tem um emprego que ele não gosta, ele não pode sair do emprego porque o pai tem uma dívida com o chefe dele, o chefe que ele detesta, ele que mantém a casa. O pai, inclusive, tem umas economias, mas ele guarda, ele pega o dinheiro do Gregor e ele não usa as economias dele, e ele pega o dinheiro do Gregor e ainda vai guardando. A gente fica sabendo disso quando o Gregor não pode mais trabalhar, e aí o pai vem com usa essa economia para manter a casa. A família toda fica em dificuldades. Mas, enfim, o Gregor era explorado pela família. É, e eu acho que assim, uma coisa que corrobora essa minha leitura é o final. Porque no final, quando as coisas se resolvem, as coisas só se resolvem com a morte do Gregor, né? E com a morte do Gregor, eles podem pensar em mudar de casa, eles querem mudar para um apartamento menor, mais barato, mais bem localizado, enfim. A família sofre o tempo todo e só tem um alívio depois da morte do Gregor. E aí eles saem, pela primeira vez saem para fazer um passeio, e a parte final bom, depois eu mostro isso. A parte final é essa aqui. Enquanto conversavam assim, então, o senhor e a senhora Sansa conversando sobre o futuro, né? Enquanto conversavam assim, ocorreu ao senhor e à senhora Sansa, quase que simultaneamente, à vista da filha cada vez mais animada, que ela, apesar da canseira dos últimos tempos que empalidecera suas faces, havia florescido em uma jovem bonita e opulenta. Cada vez mais silenciosos e se entendendo quase inconscientemente através de olhares, pensaram que já era tempo de procurar um bom marido para ela. E pareceu-lhes como que uma confirmação dos seus novos sonhos e boas intenções, quando, no fim da viagem, a irmã se levantou em primeiro lugar e espreguiçou o corpo jovem. Ela é a próxima que vai ser sacrificada em prol da família. Né? No caso específico, vai ser o corpo dela. Né? Bom, é,
Quando, em 2014, mais ou menos 2015, a, em 2015 ia ser o centenário da primeira publicação de A Metamorfose. E aí eu resolvi escrever um conto, é, contando a mesma história, só que do ponto de vista da irmã, dessa que vai ser sacrificada no final, a Gretchen. Ela é um pouco mais nova do que ela é mais nova que o Gregor. Ela no início ela é a única que apoia ele, mas chega uma hora que ela também não aguenta mais. E aí eu resolvi fazer um conto contando a história do ponto de vista dela. Eu já tinha feito isso uma vez com o Velho Mar. O Velho Mar, para quem se lembra, o velho ele tinha um ajudante, um rapaz que pescava junto com ele, mas ele andava muito azarado e os pais tiraram o menino do barco. Então, por isso que ele vai pescar sozinho nesse dia que ele fica lá dias atrás do tubarão, de um peixe, bom, enfim, toda a história. Então, eu fiz um conto é, contando a mesma história, mas do ponto de vista do menino que não foi e que só vê que o velho não volta, né? Ele leva acho que 3 dias para voltar. E foi um conto que deu certo, ganhou um prêmio lá no Paraná e tudo. Aí eu queria fazer um conto contando a, a metamorfose do ponto de vista da Greta, tá? Antes, só mostrar uma coisa, a capa original da primeira publicação é essa aqui, tá vendo? Ela porque tem uma hora que quando o pai do Gregor vê ele pela primeira vez transformado em inseto, ele põe a mão nos rostos e começa a chorar. Então a cena é essa. E tem uma história engraçada aí que é o seguinte, que mostra, porque o Gregor, o Kafka não queria que o inseto fosse definido. Então, quando ele soube que ia ter um ilustrador, ele escreveu para o editor e pediu para o editor para que não desenhassem o inseto. Não fizeram essa capa aí. Bom, então voltando aí a 2015 agora. 2015 ia fazer 100 anos, né, da publicação de Metamorfose, e eu resolvi fazer esse conto. Só que no meio do caminho eu resolvi atualizar o conto, né? Ah, o conto ia ser uma homenagem, né, ao Metamorfose. É, mas aí, como eu resolvi atualizar, então o Gregor do Kafka, ele é um caixeiro viajante, aí eu fiz o Gregório um supervisor de telemarketing. A irmã do Gregório, do Gregor, ela tocava violino, o sonho dela era ser violinista e para estudar no conservatório. O, Aí o meu Gregório, o sonho da Greta, a irmã dele, é ser dançarina na televisão. E ele também está tentando arranjar isso para ela. Bom, é, aí a primeira parte, que é a parte que inicial, que seria o conto, o ponto de vista, ele é contado do ponto de vista da irmã, e ela é colada no Metamorfose, assim, as mesmas cenas, os mesmos diálogos, assim, aí tá só que, como eu resolvi atualizar, a coisa foi se descolando do Metamorfose. Por quê? Porque a Metamorfose, ela praticamente não sai do âmbito da família. Tudo acontece dentro da família Sansa. Mas na nossa sociedade de espetáculo, dificilmente uma barata de 1,70 m não ia deixar de ser um espetáculo. Então acaba saindo de dentro da família, aí a história, o Greg Sun, ele vai se descolando aos poucos, esse livro aqui, ele vai se descolando aos poucos da Metamorfose e ele acabou virando uma novela com a Metamorfose. É,
Então, mas de qualquer jeito, é uma homenagem ao Metamorfose. E, né, bom, vamos lá. Deixa eu parar aqui. Bom, então, esse livro foi desenvolvido ao longo de 2013, 2014, como uma, vamos dizer, atualização do Metamorfose, e foi publicado em 2015, que é o ano do centenário de Metamorfose. No meu livro, o cara vira mesmo uma barata. E até por causa disso, eu comecei a. Bom, e o livro acabou dividido em 3 focos narrativos. O primeiro é a Greta, a irmã, né? E essa primeira parte. O Metamorfose também era dividido em 3 partes. Tá? Essa primeira parte, então, é colada no Metamorfose, é muito igual. Depois, a última parte eu coloquei como o foco o próprio Gregor, que é o Gregório, né? Que era o foco que o Kafka usou mesmo em A Metamorfose. E eu botei no meio, eu precisei de um terceiro foco, e aí eu inventei uma personagem chamada Milena, em homenagem a Milena Jesenska, uma uma namorada, né? Uma amiga, namorada, foi uma relação muito importante do Kafka, principalmente no final da vida dele. É, eu também não conto eu não contei a metamorfose, né? O livro também, quando começa, ele já está transformado. Mas eu quis explorar um pouco mais o corpo, porque outra coisa interessante da metamorfose, e acho que por isso ela é impressionante, tão impressionante, é que, além dessa coisa da premissa absurda, é a coisa de usar o corpo. Né? É, é, qualquer um se impressiona com a possibilidade de se transformar numa barata ou num inseto monstruoso que seja. Né? Aí eu fui estudar baratas para escrever o Greg Sun, fui estudar as baratas. Então, li muito sobre baratas, fiquei fascinado, aliás, né? A barata é um desses projetos da natureza que deu certo, porque a barata atual ela é quase igual à barata pré-cambiana. É, o- o- ela deu certo por vários motivos, né? Um deles eu não vou falar, mas é o aparelho digestivo dela, que é super potente, a capacidade dela de jejuar, tem a porção de coisas interessantes como barata. Mas quando eu estava mais interessado no aspecto da coisa, eu estudei mais a parte das pernas e das antenas. A barata tem antenas super sensíveis e ela tem um conjunto de pernas fabuloso. Vocês vão me desculpar, vão me dar, eu não posso não colocar aqui uma baratinha. Eu sei que muita Ai, gente não procura uma gosta, foto de barato. mas não posso. A barata, ela tem 3 pares de pernas, né? É, o, não sei se dá para ver o cursor, né? Isso aqui é o tórax dela. Vocês veem o cursor aqui quando eu mexo? Sim, Hein? É, sim. essas patas pequenas, chamam prototoráxicas, que elas estão na frente do tórax, elas são responsáveis quando a barata anda por dar a direção e por frear. É o freio e a direção. Tá? Essas aqui do meio, as mesotoráxicas, elas intermediárias, são intermediárias na posição e também no tamanho. Né? Elas regulam a velocidade e a direção da corrida. E essas de trás, mais compridas, as metatoráxicas, elas são
responsáveis só pela propulsão. Se a gente pegar a periplaneta americana, é essa barata que a gente mais comum que a gente vê, essa grande que a gente vê na rua. Ela pode correr em um segundo 50 vezes o comprimento dela. Isso aí corresponderia a uma barata do tamanho de um ser humano a correr acima de 300 quilômetros por hora. Esse é um carro de Fórmula 1, a velocidade que ela é capaz de correr. E como é que ela consegue isso? Eu estou falando dessa história toda porque depois eu vou ler um trecho onde eu tento explorar essas ideias. Ela consegue isso porque ela começa a correr e, a partir de uma certa velocidade, o corpo dela levanta e só as patas de trás tocam o chão. E elas, só as patas que dão a impulsão, tocam o chão. E elas fazem isso numa frequência absurdamente alta. Chega a 27 toques por segundo. Né? Então ela praticamente está flutuando no ar e batendo com as patas no chão, né, com essa velocidade. Para isso ser possível, o cérebro da barata é espalhado. Uma parte do cérebro está nas patas, está na base das patas, para permitir que essas patas aqui controlem as vitrais nessa velocidade. Então, tudo isso, então, para ler aqui um trecho, vou ler um trecho aqui da. Bom, outra coisa, no Metamorfose do Kafka, ele explora também o corpo, né? O Gregor, ele leva um tempão para sair da cama, porque ele não sabe controlar aquele corpo, né? E ele narra assim com detalhes a dificuldade para se virar, para finalmente sair da cama. Mas aos poucos ele vai adquirindo controle do corpo e ele começa a passear pelo quarto, subir na parede. Tem um problema lá quando a irmã que faz a faxina do quarto resolve tirar tudo do quarto, até porque para dar mais espaço para ele correr, mas tem lá um quadro que ele não quer que tire, enfim. Mas ele explora, mas não muito. E tem assim algumas inconsistências. Por exemplo, o, ele se machuca passando pela porta. Ele, lá pelas tantas, o pai joga uma laranja que fica cravada no corpo dele. Isso jamais aconteceria com uma barata, ou qualquer inseto que pudesse ser, né? Podia ser um um besouro, o que fosse, né? Porque eles têm um exoesqueleto que é muito forte. Então, um inseto monstruoso, um inseto grande, ele teria um exoesqueleto que dificilmente ia ser transpassado por uma bala, quanto mais uma laranja. Mas isso aí o Kafka não, talvez não tenha estudado as baratas e ninguém liga muito para isso. Mas bom, eu procurei usar mais isso na parte em que o meu Gregório conta, né? Que é a experiência dele com o corpo, dele se acostumando com o corpo. E uma das coisas que ele vai curtir é essa capacidade de correr. Eu vou ler aqui. Lá pelas tantas, ele, como eu disse, o Greg San, a coisa acaba saindo da casa, né? Tem uma hora que ele vai parar num sítio. E aí tem esse trecho aqui. No sítio, experimentava cada vez mais a velocidade. A partir de certo ponto, era como se as pernas corressem sozinhas, ou como se uma parte de seu cérebro estivesse nelas. A resistência do ar empurrava o corpo para cima, quase eliminando o peso. As pernas dianteiras e o tórax flutuavam e as pontas das patas traseiras mal tocavam o chão. O terreno do sítio ficou pequeno para ele. Precisava de mais espaço para testar sua velocidade. Precisava correr na estrada. A outra coisa que eu explorei é a sensibilidade das antenas. No o Kafka é uma coisa engraçada
Quando o Gregor desperta, transformado em inseto, ele está absolutamente, a metamorfose está completa, ele está absolutamente transformado, né? Já aconteceu a metamorfose. Mas sobra uma coisa que é a fala. Ele ainda consegue emitir falar algumas frases que são compreensíveis. A família chega a entender algumas frases. Aí depois a fala vai ficando cada vez menos compreensível e ele não se comunica mais com a família, com ninguém. A comunicação acaba. Achei uma coisa, isso é muito interessante, que, assim, que a última coisa humana que ele perdeu foi a fala, mas ele perde logo no começo e ele não se comunica mais. Aí eu quis ser um pouco mais bonzinho com o Gregório, e o Gregório vai encontrar alguém, né, vai ser a Milena, que vai combinar com ele vai desenvolver com ele uma linguagem com as antenas. Ela percebe a sensibilidade das antenas e eles criam um código e eles conseguem conversar, ele encostando a antena na mão dela e fazendo vibrações e oh, batidas, vibrações. Então ele consegue comunicação através das antenas, comunicação praticamente só com ela, mas consegue. É, e então vou ler um outro pedaço aqui. Esse pedaço é a Juliana Garbaio, que lê muito melhor que eu, ficou de me ajudar e ler alguns textos. Aí eu mandei para ela os textos, para que ela podia escolher. Ela falou: eu leio qualquer um menos esse daí. Então, esse aqui seria melhor lido por ela, mas vocês vão ter que ver a minha leitura mesmo, porque esse ela se recusou. É, é uma cena em que estão ele e a Milena, que na verdade é a única pessoa que consegue chegar realmente perto dele, né? Que consegue estabelecer comunicação com ele. E ele e a Milena estão num sítio, isolados, se preparando para eventos que depois não vem ao caso aqui. Eles passaram a noite conversando, já está amanhecendo, ele está na varanda, ela está sentada na sala, olhando para ele, né? Bom, Milena se levanta e anda até o meio da sala. Está descalça. Ela se encanta com ele, a Milena se encanta com a sensibilidade, né, do Gregório. Milena se levanta e anda até o meio da sala, está descalça e nua sob vestido que ela agora desabotou e deixa cair no chão. A vibração que o movimento provoca faz Gregório se virar. Ela se deita no tapete, olhos fechados, braços em cruz, pernas abertas na direção dele. Ouve o ruído do corpo dele baixando no chão de cerâmica da varanda e o lento arrastar de pernas cada vez mais próximas. Silêncio. Sente o primeiro toque das antenas em volta das orelhas, em círculos tão suaves que ela parece flutuar sobre o tapete, e tão sensuais que é tomada pelo desejo insano de ser penetrada pelos ouvidos. Uma sequência de arabescos em seu pescoço, no colo, em torno dos seios. Toques tão leves nos mamilos que são quase apenas o pressentimento de um toque. Ora, as pontas desenham elipses e espirais, ora ele encosta no corpo dela um segmento de antena vibrando em ritmos que vão do balanço das árvores ao bater das asas de um besouro. Então, misturados como por acidente entre vibrações e arabescos, ela começa a discernir um adjetivo, um substantivo, uma frase. Palavras vão se espalhando pelo seu corpo. No mamilo esquerdo, na curva do quadril, no ventre, vão se formando versos. Versos vibrantes, emoldurados por arabescos. Seu corpo é um poema, e tudo o que ela quer neste momento é ser lida e escrita até a última palavra, a última vírgula, o derradeiro ponto. Bom, seria muito melhor se fosse lido pelas
Juliana, mas que ela lê melhor, mas ela não quis, se recusou a ler. João, posso falar uma coisa? O chat está Pode. muito engraçado com as reações das pessoas à cena. Eu queria, pois A Ana é, Cláudia tá, me lê, né, gente? é uma pena, porque eu fico olhando o texto, ou é o texto, quando compartilho a tela, só aparece o texto, fica muito pequenininho o zoom, eu não vejo a cara das pessoas. Não, a cara não, o que elas estão escrevendo no chat. Ah, o chat, que bom. Eu acho que eu posso, isso eu consigo ler depois. Que ótimo. Escrevam sim. Bom, é, então vamos para agora a hora do gato, né? É, tem uma certa continuação nisso, porque a hora do gato é, também parte de uma premissa absurda. E também tem uma transformação corporal. Também, é, vamos dizer, também está ancorada no corpo, né? Não é propriamente uma metamorfose, mas é uma transformação física, né? É, a diferença é que esse absurdo, a premissa absurda do A Hora do Gato é um absurdo que nós aprendemos a que nós acreditamos, que a gente até na nossa linguagem a gente usa, que é essa separação que a gente faz entre a mente e o corpo, né? Hoje em dia a neurociência, a psicologia já se sabe há muito tempo que não existe essa separação entre mente e corpo, mas ela ainda está muito entranhada na gente, até na fala, até na linguagem, né? Eu posso usar, eu posso fazer uma frase assim como eu dei uma topada e machuquei o meu pé, né? Nessa frase você tem um sujeito eu e tem um objeto pé que pertence a esse sujeito e que esse sujeito deu uma topada, enfim. É, a separação entre mente e corpo é um absurdo, mas é um absurdo que está entranhado na nossa forma de pensar. Aí eu usei isso. Bom, e se existisse essa separação entre mente e corpo, seria possível mentes trocarem de corpos, né? E na hora do gato, a minha proposta é contar essa transformação. Não é uma metamorfose, porque não tem um corpo que se transforma, mas do ponto de vista do personagem, ele passa para outro corpo. Então o que é corpo para ele se transformou. É, e eu procurei fazer, contar essa transformação, tá? Aí agora eu vou pedir para a Juliana, então, ler o início dessa experiência, que é o personagem se chama Gregório também, né? É outro Gregório, mas chama Gregório. A, a coisa se passa durante a epidemia, mais ou menos no final da epidemia, né? Ele está morando sozinho, tá isolado, já é um cara com uma certa tendência ao isolamento e essa tendência é agravada pela pandemia. E aí ele está lá na poltrona dele, no dia que ele está fazendo 60 anos, no dia que ele não vai comemorar o aniversário dele de 60 anos, e aparece um gato na janela. Ele está lá pensando na vida e aparece um gato na janela. E aí, Juliana, você lê aí? Olha aqui. Tá, depois eu vou mostrar a capa aqui. Você vai partilhar também ou eu leio aqui? Eu vou partilhar. Então, deixa eu partilhar e depois você começa a ler. Aí eu mostro a capa também. Essa capa, né? A Suzana até já mostrou. Eu vou colocar o texto então aqui.
Você é da página 17. Pode ir, Juliana. Aos poucos, o jogo entre o homem e o gato vai adquirindo um padrão. Se o olhar do gato parece atravessar o seu mergulha cada vez mais fundo no do gato, que Gregório acredita dar a si, segundo algum critério indefinido, uma clara superioridade. Desacatando com a sua postura perfeita o homem largado na poltrona, o gato começou o jogo com vantagem. Mas à medida que o contato entre eles se reduz ao olho no olho, a vantagem há de ser do homem, porque, por trás do olhar humano, trabalha uma mente racional, para a qual o cérebro limitado de um bicho não é páreo. De modo que, oprimido pela superioridade do homem, o bicho logo saltará de volta ao telhado de onde veio. Movido por essa certeza, Gregório fixa com mais intensidade as pupilas negras do gato. Concentra o olhar nelas a ponto de apagar da mente a moldura da janela, a noite lá fora, tudo que não seja o gato. E depois nem o gato inteiro, apenas os olhos dele, e então nem mesmo os olhos, apenas as pupilas negras e brilhantes, como dois poços noturnos, que aos poucos se fundem num único redemoinho negro, em cujo vórtice o mergulho é tão natural, inexorável e vertiginoso quanto um orgasmo ou a morte. No instante seguinte, sentado sobre as patas traseiras no parapeito da janela, Gregório contempla seu próprio corpo abandonado na poltrona. Muito bem, obrigado. É outra coisa, né? A Juliana lendo é outra coisa. Bom, e aí eu vou contando. é, o romance é contado quase o tempo todo do ponto de vista do Gregório. São tem 24 capítulos, desses 24 tem 3 que não são outros pontos de vista, mas é sempre contado do ponto de vista do Gregório. E, é, e eu procuro fazer com que a transformação aconteça aos poucos. Quer dizer, tem essa transposição de mentes, vai e volta, e depois não volta mais, e aos poucos ele vai. Eu tento fazer com que a mente dele vá se felinizando aos poucos. Quer dizer, é claro que tudo isso é um exercício de absurdo, né? Porque está baseado no absurdo da mente separada do corpo, mas aí eu tento imaginar essa coisa de uma mente que vai aos poucos, pelo fato de compartilhar, de ter um corpo felino, vai se ficando um pouco mais felina. Aí eu vou ler aqui, deixa eu ver, outro pedaço aqui, esse aqui. Bom, logo depois dessa primeira experiência, o primeiro problema dele é que essa experiência não cabe em nada do que ele conhece, do que ele já experimentou, né? Então tem um pedaço aqui que eu vou ler agora. Deixa eu ver aqui. Está na página 23. Foi depois da primeira experiência de troca de corpo, né? Mas a troca reverte, ele volta ao corpo humano. E assim, ele espera o ritmo cardíaco baixar, volta a se sentar na poltrona e contempla a janela vazia. Foi um cochilo? Um delírio? Claro que não. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar no Metamorfose. Logo no começo, Metamorfose, o Kafka se preocupa, ele diz assim, depois de uma noite de sonhos intranquilos, e depois no parágrafo seguinte, não foi um sonho, ele se preocupa em dizer claramente para o leitor, olha, isso não é um sonho, não é um pesadelo, esse livro não vai terminar com o cara acordando, tá? Então, eu tive um pouco aqui essa preocupação. Foi um cochilo, um delírio? Claro que não. A experiência de ser um gato sentado no peitoril da janela está gravada em sua memória com uma clareza irretorquível, e ele não tem a menor ideia sobre o que fazer com ela. O que se faz com uma experiência que não faz sentido e não pode ser associada a qualquer outra anterior? Uma experiência que nem ao menos pode ser compartilhada. Quem acreditaria?
seria tomado por louco, da mesma forma que ele mesmo, até pouco antes, tomaria por louco qualquer um que lhe contasse algo parecido. Trocar de corpo com um gato, eu vou andar aqui. Trocar de corpo com um gato é como ser levado por extraterrestres a um passeio em outra galáxia. Um acontecimento que você deve guardar para si se não quiser ser discriminado pelo resto da vida. Quem sabe quantas pessoas já viveram experiências assim e se calaram? Talvez um dia venha a revelação. Cientistas de alguma universidade importante transferirão para corpos de cobaias as mentes de 50 voluntários, ou uma comissão de extraterrestres fará contato e se apresentará oficialmente à ONU. Então, centenas de pessoas que andaram em corpos de animais ou em discos voadores começarão a dar depoimentos sobre suas experiências até então secretas. A elas se juntarão milhares de malucos, farsantes, inventores de histórias em geral. Depois de algum tempo, será raro encontrar alguém que não conheça pelo menos um amigo que tem um primo que já esteve em Alfa Centauro ou já foi um canguru. Bom, a continuação disso é o seguinte: aos poucos, esse corpo felino vai interferindo na forma de ser do Gregório, vai interferindo cada vez mais. Acho que talvez a primeira cena em que isso aparece é a primeira vez que ele encontra a ex-mulher. O Gregório ele está separado já há 4 anos e, inclusive, o principal motivo da separação foi que a mulher queria ter filho, ele não queria. E ele resolve esse problema simplesmente fazendo uma vasectomia sem falar com ela. E ela fica furiosa e o casamento já não ia bem e acaba por causa disso. Quer dizer, o Gregório, ele pensava o corpo dele mesmo como objeto a ponto de simplesmente, vou resolver isso, vou ligar os canais seminíferos e pronto. Mais adiante, já virado em gato, ele tem um encontro com a mulher, porque por circunstâncias que depois vocês leiam no livro, ela vai ter que ir lá ao apartamento dela e dar de cara com o gato, que ela não sabe que é ele. Aí você lê para mim, Juliano? Então, deixa eu compartilhar aqui. Posso começar ou você vai botar? Eu estou tentando botar aqui, mas acho que eu. Deixa eu. Pronto, apareceu aí? Então Apareceu. ela está. Então ela estende a mão livre e faz. Isso não faz o menor sentido. Gregório dá um passo atrás. Tem o impulso de correr de volta ao quarto, se enfiar embaixo da cama. Mas Clarice desliga o celular, se levanta da poltrona e se aproxima devagar, com a mão direita estendida, murmurando carinhosa. Ô, gatinho, gatinho. Então foi você que fez aquela bagunça na cozinha, não foi? O absurdo da situação paralisa Gregório. Ela se ajoelha, passa os dedos devagar atrás da sua orelha, no sentido dos pelos. A onda de prazer que percorre o corpo de Gregório, do focinho à ponta do rabo, esvazia sua mente de qualquer pensamento e dispara nele um tremor interno doce e avassalador. Está ronronando. Obrigado. Bom, eu procurei também na linguagem. Bom, em alguma hora, eu acho que muita gente aqui já leu, não vou, alguns spoilers a gente pode dar, né? O Gregório ele vai descobrir que, na verdade, ele não virou um gato, ele virou uma gata.
E eu procuro fazer isso, refletir isso um pouco na linguagem. Então, em algum momento, no começo, Gregório, todos os adjetivos são no masculino. A partir de um certo ponto, eu ainda continuo usando o nome Gregório, mas os adjetivos vêm no feminino. E a partir de um certo ponto mais adiante, ele é nomeado com o nome feminino, e aí fica tudo no feminino. A outra coisa também que eu queria falar é o seguinte: é, uma outra inspiração aí desse. Não, não é, mas eu falo depois. Acho que a gente podia, já são 7 horas, abrir para quem quiser falar, né? Perguntar alguma coisa, fazer um comentário. Juliana, se você quiser ler mais algum trecho, porque eu vi que você escolheu os trechos. Aí. Posso ler. Mas antes eu queria fazer uma pergunta que eu estou querendo fazer desde o começo, quando você começou a falar. Você falou isso assim, que Metamorfose foi super significativa na sua vida e tudo, a primeira vez que você leu, você já leu várias vezes, mas você não falou quantos anos você tinha quando você leu a primeira vez. 16. 16. Foi na mesma época que eu li tem um livro aí que eu homenageio, é uma trilogia que eu homenageio aí também, que Ah, é do Sartre, do que eu até te Sartre, que perguntei. também foi assim uma dessas leituras reveladoras, né? E eu coloco aí no livro aí, uso como título de alguns capítulos, que é o Caminhos da Liberdade. E isso foi meio assim sem querer, mas na verdade, até depois que você falou disso, que você perguntou, né, o Gregório ele tem alguma coisa a ver com o Mathieu, o protagonista do Caminhos da Liberdade, que também é um cara que se recusa, tem assim uma reverência exagerada pela própria liberdade individual, sabe? Ele não quer se comprometer. É, tem até uma coisa parecida, isso eu só percebi hoje, né? O Mathieu, a namorada dele está grávida dele e ele não quer de jeito nenhum, não consegue assumir o filho. Coincidência ou não, eu acho que isso é alguma coisa que estava no inconsciente. Né? Quem mais? João, eu tenho uma pergunta. Hum. Você me acha? Deixa eu ver se você me acha aqui nesse Zoom. Tá. Porque eu li um conto seu que eu acredito que tenha sido o conto que você depois expandiu, né? Dessa história do gato. Eu acho que está no livro que eu li, que eu fiquei encantada aqui. Que a mão do chefe, eu vou voltar a falar nesse livro, que eu achei incrível. Eu não sei se é nesse livro que eu estava lendo dois livros seus Eu depois. acho que você deve estar pensando, não, eu acho que é do Sete Estações. É uma senhora aposentada que descobre um jeito de trocar de corpo com a gata dela, é isso? Isso. É. Eu achei que esse conto tinha dado origem à, à Hora do Gato, mas eu não sei. Queria saber se é, se não é. Não, pois essa ideia de troca de corpo, inclusive o processo de trocar é parecido, né? É, É, a ideia veio desse conto, que eu já tinha tido essa ideia, né, nessa é. época. Eu achei interessante, João, porque assim, como é que de um conto, assim, primeiro essa liberdade que você tem, né, de, por exemplo, pegar, né, e se basear aí no de Kafka, e depois ter essa liberdade de não, eu posso fazer o que eu quiser do que eu escrevo, entende? Eu achei isso muito, muito libertador, até como leitora. Eu falei, caramba, e olha como ficou outra coisa, né? Foi, assim, incrível ver uma semente, e uma semente não, que é um conto e um romance. Assim, queria até aproveitar para te dar os parabéns e Obrigado. dizer que essa liberdade também liberta o leitor, né? O leitor escritor, né? Mais ainda, né? Essa fórmula, né, que eu estou chamando de premissa absurda,
eu acho ela muito, muito interessante, porque não é assim o absurdo total, você pode escrever qualquer coisa que você quiser, não. Quer dizer, você pensa numa coisa absurda e essa coisa é uma perturbação da realidade. Mas depois você naturaliza ela. Então, não é vamos dizer, o absurdo pelo absurdo e qualquer coisa vale, né? Você usa o absurdo para perturbar a realidade e aí isso te dá uma grande liberdade criativa. Essa questão também de pegar os personagens dos livros, né? Os que seriam secundários, né? Não estou falando de Kafka, estou falando do outro que você citou, da irmã, né? E isso também é interessante, que você não tenha que partir do zero enquanto escritor, para poder, né? Pelo contrário, você navega na obra alheia e aí você parte para É, o seu mundo ficcional. e Bem porque interessante. são livros que me tocaram. Então é porque tem alguma coisa a ver comigo. Dag, você levantou a mão? O microfone está fechado. É, levantei. Não, é que é para dizer esse negócio da premissa do absurdo, que é um elogio. Em momento nenhum eu duvidei daquilo. A minha leitura, eu fiquei assim tão certa que aquilo estava existindo ali, que eu achei, isso que eu achei o grande barato da história. É o leitor lê o que você está chamando de premissa do absurdo e em momento Premissa absurda, quer dizer, a premissa é absurda, absurda. premissa absurda, e em momento nenhum desacreditar daquilo. Nem todo leitor vai ser igual a mim, mas eu achei assim incrível, muito, muito bom. A única coisa em relação da barata aí que a Juliana se recusou até a ler, eu achei muito bonitinho quando você, no livro, o gato, com carinho da menina, né, que eu esqueci o nome dela agora, ele ficou todo ronronando. Foi muito lindinho. O da barata foi nojento, do Kafka, que me desculpe. Agora, eu achei também muito nojentinho você colocar ele comendo o ratinho, né? Quando ele pega o Mas, ratinho. pois é, mas gatos comem ratos. Pois é, mas eu já tinha ouvido dizer que ele não come, que ele só mata. Aí eu fui, Não, não, não. aí eu fui Esse, pesquisar de novo quando eu estava lendo, aí eu me decepcionei que ele esse é realmente o gato come. doméstico que está com a barriga cheia, ele É, pode só matar, mas o eu gato que vi. precisa comer. Mas é isso, parabéns, João. Adorei, Obrigado. fiquei João, muito feliz lendo o livro. João, eu quero fazer também. Ah, tá desligado? Não, tá ligado. Queria fazer Ah, duas ah, perguntas também. tá. Uma é em relação à profecia do irmão da morte, com diferença de 2 anos. Ela tem algum papel na morte do corpo do irmão depois, do Gregório? Não o irmão, o Gregório. Aquilo é uma certa brincadeira, assim, que é assim, na tragédia, o personagem nunca consegue fugir ao destino, né? Uhum. Mas o Gregório foge, em parte, pelo menos foge, né? Foge em É, parte. não. Alguém está levantando a mão aí, a Janine? Janine, É, oi, prazer, não te conheci. É, obrigado. não, eu fiquei curiosa que você falou que na capa que você mostrou, que eu achei incrível, não, ele pediu para não desenhar um inseto. É, Você sabe por quê? Sim, Eu achei isso muito interessante, assim. uhum, Ficou uma coisa do drama dele, né? E do homem, do ser humano, uhum. assim. Aí eu viajei um pouco nisso em relação a essa liberdade que alguém falou que você tem, que eu pensei no Brecht, no Bertolt Brecht, dramaturgo, Uhum, uhum. quando ele escreve, eu lembrei disso te ouvindo, ele tem um texto que ele escreve 5 maneiras de dizer a verdade. Uhum.
né? Uma coisa de ampliar, né? Porque essa coisa do teatro do absurdo, não é teatro do absurdo, essa coisa da tua premissa absurda lembra um pouco o teatro do absurdo, que tem Uhum. a ver com a pandemia, e que você amplia. O absurdo faz a gente ampliar um pouco, dar uma liberdade de dizer qualquer nota, porque é um absurdo mesmo, né? Então, Uhum. eu viajei um pouco e fiquei curiosa de saber, pô, na capa não, ele pediu, né? Não só Uhum. não aparece, como ele pediu para o inseto Uhum. não aparecer. Né, e é importante isso, porque quando você desenha, você, quando a coisa não é desenhada, é só dito, e, na verdade, no original não é nem um inseto, né? É aquela palavra que quer dizer qualquer tipo de bicho meio repugnante, né? Então, o que acontece? Isso aí fala direto com a fantasia do leitor. Se você coloca um desenho de um besouro ou de uma barata, você é, dá um limite que vai ser menos emocionante, vai ser menos É interessante mais para o leitor. limitador, né? É, é, o quanto mais você puder deixar livre para a fantasia do leitor, mais emocionante é a coisa, mais. Quer dizer, e não é uma questão de, vamos dizer, espetacularizar a coisa. Não. Eu acredito que a literatura, boa literatura, ela tem que deixar espaço para o leitor construir a história dele. Quer dizer, um bom texto literário, ele cria um ambiente onde cada um vai fazer a sua história. É. Mais alguém? João, Oi. Eu queria fazer uma pergunta também, João. Tá, depois, quem é Frederico depois? Quem é que levantou a mão? Eu. A Ivone Eu- Rosa. Eu não consegui levantar a mão Tá, aqui não, no meu computador. tá bom, vamos lá. Alice, depois, tem Tá, um não. negocinho de levantar a mão aí. Pois é, mas eu não achei onde levantar a mão. Ah, Bom, aí é o seguinte, eu li A Hora do Gato, gostei muitíssimo. E ele dá uma abertura, assim, porque o Gregório, no corpo da gata, anda pelos telhados, visita vários bairros do Rio de Janeiro, é uma liberdade, e envolve várias pessoas, envolve a Flora, envolve o Eni, que é o filho da Flora, e então, a filha, né? Então, envolve pessoas, envolve paisagens, não é claustrofóbico. Ao passo que no outro romance na outra novela que você escreveu, o Greg Sun, eu não li o Greg Sun, mas você fala que você, ao contrário do Metamorfose, você coloca na estrada eu não li. Então, eu queria que você se referisse a essa diferença do Kafka, que é no ambiente familiar, enclausurado, fechado, e talvez no Greg Sun, que eu não li, e na Hora do Gato, que é aberto. Falasse um pouco sobre isso. Na Metamorfose, o Gregor ele é paciente das coisas, ele é muito pouco agente, ele sofre. Na verdade, ele sofre os acontecimentos. Ele é passivo, ele não tem muito o que fazer. A história praticamente não sai de dentro de casa, de dentro da família. No Greg Sun, ele já tem, vamos dizer, tem uma primeira parte em que é a mesma coisa, mas a partir do momento que ele consegue comunicação com alguém, né, que no caso é a Milena, na segunda parte, ele consegue sair de casa, mas continua sendo objeto, porque ele vai ser objeto de espetáculo. Só no final que ele consegue uma libertação disso. Já A Hora do Gato, não. Na Hora do Gato, quem comanda a narrativa é o próprio Gregório. Ele é um cara isolado,
e que valoriza, acima de tudo, lá a individualidade e a liberdade dele, e vai continuar valorizando a liberdade, vai ser um pouco mais difícil, mas a individualidade dele, porque gatos também são assim, gatos prezam muito a própria individualidade. Quem mais tinha levantado? Eu, Eu tinha pedido João, para eu fala. queria falar. Pode ser? Raul? Quem é? Não, Frederico. Oi, Frederico, por favor, vai, Frederico. João, parabéns pela fala toda aqui. Eu já li A Hora do Gato. Obrigado. Mas eu queria te perguntar o seguinte sobre o teu processo criativo, né? Você fala que uma das maneiras de fazer ficção que você tem seguido de alguma maneira é partir de uma premissa absurda. Eu queria indagar o seguinte: isso tem implicitamente, conscientemente ou não, uma outra premissa de que o desenvolver da tua escrita seria aprofundar, desdobrar, matizar, seja lá o que for, esta premissa absurda, ou você parte só da premissa e o escrever vai fazendo a própria escrita, inclusive, sendo assim, nessa segunda possibilidade, havendo a possibilidade de essa premissa absurda se desfazer e não se aprofundar ou se reiterar de alguma maneira. Não sei, queria que você... Muito boa essa pergunta. É porque a premissa absurda, na verdade, é o que eu falei, ela permite você provocar uma desestabilização da realidade. Na verdade, o que interessa é escarafunchar a realidade. Acho que é isso que é o papel da literatura, é você procurar na realidade coisas que podem ser, coisas que vão além do discurso racional, coisas que você não pode dizer num ensaio ou num estudo filosófico, né? Você procurar, porque como a ficção você não tem um compromisso com a racionalidade, né? Você pode escarafunchar mais, pesquisar mais a realidade. A premissa absurda é como se ela desse uma desestabilizada no mundo real, e isso vai te permitir explorar certas coisas. No caso da Hora do Gato, o que eu queria explorar? Eu queria explorar a relação com o corpo. Uma parte da experiência que está aí na Hora do Gato, por incrível que pareça, começou em aula de Pilates e na biodança. De você tentar entender melhor o corpo e tentar ir adiante, ultrapassar essa barreira, que é a separação que a gente faz entre mente e corpo, né? Então, a tentativa aí é pesquisar essa coisa, falar sobre o corpo de um outro jeito, de um corpo que faz parte de você, né? Que você é o corpo também, né? Um corpo que é mutante, um corpo uma sensação corporal que está muito acima além das limitações de gênero, então o cara não só deixa de ser gente, como ele muda de gênero também, né? A ideia era pesquisar, brincar com essas coisas. A premissa absurda, você tem razão, ela não é tão importante, ela serve vamos dizer, de start lá, para deflagrar essa viagem. Mas o que eu quero falar é da relação do corpo como parte da mente. Era disso que eu queria falar. Ou seja, ou do pensamento corpóreo, se você quiser. É engraçado, porque essa forma que a gente tem de separar mente e corpo, ela é tão absurda.
quando você começa a pensar coisas como, por exemplo, que hoje em dia se sabe que parte dos seus neurônios estão no corpo. A gente imagina a mente, o eu é a mente, e o eu é uma coisinha aqui, que eu não sei o que que é, que está guardada aqui nessa cabeça. E não é, a gente tem neurônios fora da caixa craniana, a gente... a gente não é nem uma coisa individual, né? Hoje em dia, sabe que mais ou menos 10% do que me compõe aqui, 10% tem o meu DNA. 90% são bactérias, fungos e sei lá o que não tem nem o meu DNA, que estão aqui, vem e volta. A gente, no fundo, nós somos um sistema, um sistema ecológico em movimento, né? E a gente se agarra a essa ideia de eu, uma coisa imutável que está guardada aqui na minha mente, aqui dentro da minha cabeça e que comanda o meu corpo. Nada a ver, né? A ideia do A Hora do Gato é brincar com essas coisas. Quem mais? Boa noite, João Paulo. Muito prazer em falar. Boa noite a todos vocês. Eu não sei se foi comentado antes, desculpa ter o atraso, ter entrado, mas eu quero reiterar a pergunta acerca do processo criativo, mas antes, uma pergunta que fizeram acerca da sua idade quando você leu Metamorfose. Você era adolescente. E o que você sentiu? Ao final da história, o que você sentiu? Como se eu tivesse sido... Por isso que eu falo de disco voador, como se eu tivesse sido abduzido por um disco voador e, de repente, botando de volta lá no meu quarto, assim. Aí, sabe, eu levei um tempo para voltar para aquela realidade. E eu acho que funciona por quê? Porque a partir da coisa absurda que está lá na primeira frase do livro, o Kafka ele é obsessivamente realista, é tudo muito realista. Os problemas do cara são problemas cotidianos, é tudo muito cotidiano. Então você se convence daquela. Você entra. É muito fácil no Metamorfose você fazer o que o pessoal chama de a suspensão da descrença. A suspensão da descrença é isso. Você pega um livro de ficção, você sabe que aquilo é ficção, mas você lê como se não fosse, lê como se fosse verdade. É daí que vem a viagem da leitura, né? Você lê diferente se você estiver lendo um artigo no jornal ou um ensaio técnico, né? Que quando eu leio um artigo no jornal eu tenho uma crítica. Então a gente suspende a crítica. A gente suspende durante um tempo. O leitor, o autor tem que ser capaz de manter aquilo, porque se começar a ficar muito absurdo, você chega uma hora que você não consegue mais manter aquilo e se desinteressa do livro, né? Quando funciona, você entra na realidade que o livro está propondo. Então é como se você viajasse para uma outra realidade. Aí a volta é até uma coisa esquisita, assim. A influência do Metamorfose, assim, em mim, mais ou menos nessa época também, a gente falou aqui do Caminhos da Liberdade, né? São duas experiências completamente diferentes. E Caminhos da Liberdade foi uma experiência muito mais, também emocional, é ficção muito bem feita, mas é muito mais intelectual. Quer dizer, eu me identifiquei com o personagem, e aquilo foi, ao mesmo tempo, reconfortante, porque eu me achava, como a maioria dos adolescentes, em alguma hora se acha diferente de todo mundo, né? Então, foi assim, foi reconfortante você saber, não, teve um cara que inventou um cara que funciona igual a mim. Mas também um pouco difícil, porque esse cara, o Mathieu, ele se ferra em verde e amarelo. A única solução para ele é a morte. Porque, para ele, a liberdade
tá acima de tudo, a liberdade individual. E liberdade, a liberdade em si não quer dizer nada, a liberdade é um potencial. O que interessa é para que você vai usar, em que você vai investir, né? Então, também mexeu muito com a minha cabeça. Então, Assim, um outro detalhe que eu gostaria de saber é com relação no seu processo de escrita, você pensa no leitor? claro, claro, não, você está o tempo todo falando para um leitor Mas assim, imaginário. mas se você tem a preocupação, que tipo de impacto, que tipo de emoção você vai provocar? Eu não diria preocupação, você tem um objetivo de provocar. ah, Mas, quer dizer, não é assim uma coisa muito clara o que você quer provocar, porque você está mexendo com as suas emoções também, né? Então, agora, o tempo todo você está falando com um leitor imaginário. Por exemplo, quando eu escrevia literatura infantil, eu escrevi alguns livros de literatura infantil, eu imaginava que eu estava contando para os meus netos. Aí os meus netos cresceram, não consigo mais escrever literatura infantil. Mas é isso. Juliana, você queria falar? Muito obrigada, muito Nada, obrigada. obrigado pela Não, mas é pergunta. engraçado, porque as coisas que a Ivone falou tem a ver com as coisas que eu ia falar. Uma que, assim, eu ia, na verdade, comentar, porque hoje foi até no Instagram, eu vi um trechinho de uma entrevista do Cortázar, e ele estava falando, assim, que o escritor não deve escrever pensando no leitor, que o escritor que fica escrevendo pensando no leitor está perdido. E eu ia comentar assim que uma coisa que eu amei nesse livro é que você foi muito ousado em criar essa cena que é de uma transa entre uma barata e um humano. Eu que já li isso, fiquei chocada da primeira vez e li agora, eu até já normalizei isso. Mas, por exemplo, eu vi as reações das pessoas aqui no chat, tipo assim, meu Deus, eu não acredito, a mulher é uma mulher, é uma pessoa. Tipo assim, é muito chocante. Você foi muito ousado em fazer isso. E eu acho que se você tivesse ficado pensando, você não tinha escrito essa cena. Estava pensando nisso, sabe? Meu Deus, tipo assim, será que eu posso... Porque isso é uma coisa que facilmente você poderia ter se travado de escrever. Como eu vou botar um humano e uma barata transando, sabe? E você fez isso muito Seria bom. impossível pensar isso, né? Talvez não tenha sido uma boa escolha ler isso aqui. Pelo seguinte, no livro tem toda uma preparação, que é o seguinte: Tem. primeiro, a Milena não é uma pessoa comum. Ela é uma pessoa aberta a qualquer tipo de experiência, inclusive sexual. Segundo, ela estabelece com ele uma comunicação muito forte através das antenas. E ele com ela, né? Então, e a transa, no final das contas, é uma transa da linguagem, né? Sim. O que está rolando lá, vamos dizer, é linguagem. Uhum. Ficou muito bom, assim. Eu, quando comecei a ler, quando eu percebi que isso ia acontecer, na primeira vez que eu estava lendo, eu falei, cara, não acredito que eu vou ler isso. Mas depois que eu li, eu achei a cena bonita, isso que eu achei mais surpreendente, sabe? Que antes tem uma coisa, porque tem o olhar dela antes na cena, né? Ela consegue olhar ele, desde o começo, ela não olha ele como um monstro. Então, e ela estabelece comunicação com ele. E, quer dizer, antes tem uma cena de eles passam a noite conversando. Mas E a outra coisa que eu queria falar, mas aí, assim, eu queria ler algumas sim, frases aqui, por bem favor. pouquinhas, mas é do Greg Sand, Tá. que está escrito assim: daria tudo para estar outra vez fechado em seu antigo quarto. Maldita a hora em que havia se deixado convencer por Milena. Esse é o momento em que a Milena, né, convenceu o Greg a se expor, assim, num estádio, né, Virar em frente a várias pessoas. Então, ele superstar. está falando isso. Aquilo era uma loucura total. Nunca tinha sido atleta, nem se tornaria um agora por conta daquelas pernas absurdas. Era uma barata grande, só isso.
De onde tinha saído aquela ideia louca? Não tinha pedido para virar barata, nem celebridade, muito menos atleta. E aí a frase que eu queria frisar. Porque estava sempre sendo obrigado a mudar, a se transformar em alguma coisa que não era ele. E aí, assim, eu pego essa frase porque eu estava pensando aqui, né? Você ficou assim. Esse livro foi tão importante para você, tão impactante para você no momento em que você estava na adolescência, né? Que é um momento de super metamorfose, de super transformação. E nesse livro da Hora do Gato, eu acho interessante, assim, primeiro que tem uma diferença significativa, porque no Greg Son e na Metamorfose, ele não escolhe a metamorfose, aquilo acontece com ele, né? E aqui na Hora do Gato, ele escolhe passar para o corpo do gato. Ele tem a chance de não fazer aquilo de novo, ele faz, né? Tem um elemento de escolha aqui que não tem no outro. E assim, eu fico pensando essa questão da metamorfose metaforicamente, né? Em tudo aquilo que acontece, essa loucura que acontece com o nosso corpo na adolescência, e ao mesmo tempo, na Hora do Gato, o personagem, ele é um personagem que está na crise mais do que na crise da meia-idade, eu diria, né? Tipo, passando da meia-idade para entrar numa idade em que a pessoa é chamada de idosa, né? Uma crise de quem está começando a velhice. Ele já está cheio de dores, toda hora ele comenta que está com dor lombar, que está com isso, que está com Problema aquilo. na próstata. Então, Ele está sofrendo uma metamorfose. Está sofrendo uma metamorfose e ele tem a chance de escapar daquilo para o corpo de um gato que não sente dor, que é ágil, né? Que cruza com várias fêmeas na rua. Quer dizer, na verdade, ela é uma fêmea que cruza com vários machos, mas enfim, né? Então, assim, eu queria que você comentasse isso, assim. Só para complementar, deixa eu só dizer assim, eu achei que ele colonizava o corpo do gato. Ele só teve vantagem entrando naquele corpo, aquela mente, né? Não tem mais hemorroide, não tem dor na coluna, tem uma flexibilidade, tem como é que chama aquilo? Fibríceas, não me lembro. Ele tem uma riqueza enorme. Tem de volta o amor da Clarice depois, né? E ainda tem consegue reverter a situação que ele fez, que ele se vasectomizou, não podia mais ter filhos, então assim... Não, mas olha só, ele paga um preço alto, ele tem que parir uns 4 gatinhos, né? Não, pois é, narrativas, uma narrativa é sempre uma narrativa sobre transformação. Então, por isso você falou bem, por que me impressionou tanto Metamorfose, né? Porque eu imagino, para um adolescente que está sofrendo uma metamorfose, né? E essas metamorfoses, elas não são escolhas, elas acontecem, como está acontecendo lá com o Gregório, o envelhecimento. Ele não tem opção, né? E é assustador. O fluir das coisas, o fluir do mundo já é assustador. Eu acho que a gente escreve justamente para pegar alguns momentos, fazer uma narrativa. Na hora que você faz uma narrativa, você amarra aquilo. Acho que o que nos leva a escrever e a ler é a querer segurar esse movimento contínuo, esse fluxo contínuo da vida. Quando esse fluxo ainda acontece no nosso corpo, é mais ameaçador ainda. Quando não, acontece o tempo todo, né? Quer dizer, essa ideia, nós somos... nem os átomos que me compõem vão estar aqui daqui a alguns meses, isso tudo muda. Essa mudança ininterrupta, ela é assustadora. A gente fica inventando de tudo para fingir que não tem isso, mas tem, né? Então, eu acho, eu não tinha pensado isso, estou pensando agora em cima do que você falou, né? Que agora eu na velhice estou me refazendo um caminho da adolescência, né? De mudança do corpo. E deve ter, porque fora da literatura eu tenho tido experiências assim com antiginástica, pilates, biodança. Eu construí uma relação com o meu corpo muito melhor do que quando meu corpo era muito mais saudável. E olha só, eu fico falando assim, meu corpo, né? Isso tudo está errado, que não é isso, né? Não tem essa coisa. A gente a linguagem só nos dá essa chance de falar. João,
Diante do que a Teresa falou e do que você falou na sequência, ou seja, ela falou dos ganhos, vamos dizer assim, que o gato teve, né? Perder a dor o corpo dele se transformando, e você falou, mas ele teve que parir. Aí eu vou fazer uma conclusão que eu não tinha feito lendo o livro, mas que foi que para entender a mulher, né? O universo feminino, não é a mulher, o universo feminino, aquele homem teve que passar a ser um gato, uma gata, né? Uma gata. Veja, olha a dificuldade. Uhum. É. Esse negócio da suspensão da desconfiança, né? Que você tem que. Não interessa o quão absurdo seja a premissa, né? Você tem que fazer de um jeito que o compromisso que o leitor tem no início de aceitar aquilo seja possível para o leitor manter, né? Eu me lembro, uma das minhas filhas está aí, a Juliana está assistindo, não sei se ela vai se lembrar, mas tinha um negócio quando elas eram pequenas, eram 3 filhas, eu brincava de esconder. Elas gostavam de brincar de esconder, mas assim, eu ficava na sala, contava até 20, elas se escondiam lá, mas eu ia como lobo mau, eu sou o lobo mau, lobo mau, eu pego as criancinhas para fazer mingau. E acontecia às vezes, a menor principalmente, de chorar de tensão. Aí a mãe dela achava, pô, você não consegue brincar com essas meninas, você fala elas chorarem. Mas se eu não viesse, se eu viesse só, eu sou o lobo mau, elas reclamavam, porque elas precisavam daquilo para entrar na brincadeira, elas precisavam ser convencidas, né? Aceitar que naquela hora era o lobo mau que estava procurando por ela. Essa coisa da suspensão da desconfiança, a criança faz isso com os pés nas costas. Qualquer brinquedo, elas sozinhas, elas mesmas inventam, e na hora que elas estão inventando, principalmente as crianças pequenas, aquilo é absolutamente real. Uhum. A gente vai ficando adulto, a gente perde essa capacidade de moldar a realidade, né? A literatura é uma forma de recuperar isso, eu acho. Mais alguma coisa? Eu queria Suzane? falar. O pessoal hoje estava animado, hein? Que realmente é um livro intrigante, né? Muito, tem essa coisa mesmo que a Juliana falou, né? Não é possível eu estar lendo isso aqui, né? E continuar a ler, não é? Porque o mais importante não é o fantástico, mas você passagens muito bonitas também, e já eu puxo assim para o poéticas, né? Para além da tua pesquisa sobre os gatos. Eu tenho 2 gatos, 2 gatas, tá? Tinha 3, tá? Não tenho mais, tenho mania de gato, adoro gato. Estou com o meu copinho de gato aqui, ó, viu? Tá? Aqui a sua homenagem, tá? E E eu queria fazer uma pergunta aí numa outra direção, assim, quer dizer, bom, primeiro eu reparei que alguns capítulos eles têm títulos de livros do Sartre. Uhum. Até que ponto, quer dizer, o Sartre tem uma influência aqui na sua percepção de mundo, porque é muito sartreano o Gregório também, né? Ele é um cara, né? Desde o começo, assim, quando ele se expõe no primeiro capítulo, né? Ele é um cara que pensa e tem um pensamento crítico também em relação às coisas, né? Tanto que você vê assim questões políticas brasileiras passando aqui, né? A pandemia, são os mortos, tem uma inquietação, né? E que a partir do momento que ele passa a viver um gato, ele fica mais fluido, né? Menos tenso, né? Então, eu queria saber do Sartre, né? Que importância tem. Eu tenho muito, adoro Sartre,
não sou assim uma leitora que lê a obra toda, eu sou uma leitora de ter lido alguns livros de alguns autores. É assim que eu me vejo, tá? Não li a obra completa assim de ninguém, de muitos livros importantes e tal. Mas o Sartre, né? Você tem lá Com a Morte na Alma, Caminhos da Liberdade. Eu fui vendo assim os livros do Sartre, com os títulos, né? Porque essa trilogia, Caminhos da Liberdade, foi assim muito importante para mim, mais ou menos, e é mais ou menos na mesma época que eu li Metamorfose. E os dois me afetaram muito, de formas muito diferentes, né? Mas me afetaram muito, assim, acho que faz parte da minha formação. Eu identifico um pouco o Gregório com o Mathieu, que é o personagem do... O Sartre provavelmente ficaria horrorizado de ouvir isso, é, mas eu acho que tem alguma coisa a ver, sabe? A forma como ele preza a própria liberdade, a própria individualidade, como ele não quer se comprometer, né? Mas o corpo não pergunta se você quer se comprometer ou não, né? As coisas acontecem. Verdade. Eu queria também aproveitar, o pessoal está aqui, para comentar aqui, esse semestre agora, eu acho que vai ser muito rico literariamente. E a gente tem aqui, já agora, deixa eu ver aqui as datas direito. Em março, já, 16 de março, sábado, o Alexandre Brandão está lançando Ali Onde Não Cabe, da Patois, que já está em pré-venda. 19 de março, que é uma terça-feira, quer dizer, é sábado, logo depois, na terça-feira, a Marta Barcelos vai lançar A Cortesia da Casa, da Record, na Travessa de Botafogo. Para mim, isso aí é especialmente importante, porque eles dois foram companheiros de oficina, uma oficina de romance em que eu desenvolvi esse conto, A Hora do Gato, né? Tanto o Greg Sun quanto A Hora do Gato eu desenvolvi junto com outros escritores, né? E eles dois estão lançando, e ainda eu acredito que ainda esse semestre, talvez até junho, vai sair um livro do Jair Ferreira dos Santos, O Inferno das Frases de Efeito. Tá? Acho que a partir de março vamos ter muitas festas literárias. Festas literárias. João, nós estamos nos aproximando do finalzinho, né? E eu queria assim agradecer a você por ter vindo à nossa janela literária, por estar conosco há tanto tempo, né? Eu que agradeço o convite, foi muito divertido, muito bom. Pena, eu por mim continuava conversando aqui mais uma hora. A gente vai marcar aí, vai ser a gente pode pensar nos encontros mensais para você falar, né? Ler e conversar conosco sobre as suas leituras e sua percepção. Eu acho isso é uma coisa muito rica. Fica aqui um convite, tá? João lê tal coisa. E aí você escolhe e a gente vem e ouve, porque é muito bom ouvir você. Né? Que bom. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Eu queria dizer a vocês uma coisa, mas eu acho que eu tenho aqui uma amiga querida, que é colaboradora do IEL, e que fala melhor do que eu sobre o nosso semestre, tá? Que é a Lorena. Tá? A Lorena vai falar com você sobre as formações literárias e sobre a nossa rede de amigos. Vou passar a palavra para ela, tá? Um pouco uma divulgação do nosso semestre, tá? Então, queria passar para ela. Lorena, por favor. Eu não sei fazer divulgação de nada, você sabe, né? Mas é tão gostoso divulgar as coisas do IEL, Suzana. Boa noite, João.
Boa noite. Oi, Lorena. E aí eu já divulgo pedindo ajuda de todo mundo para divulgar, porque essa força do IEL, da literatura, da poesia, a gente tem que espalhar isso, né? A gente está precisando disso. Então, eu vou ser rapidinho. Eu adorei a conversa, João. Não tive a chance ainda de ler seu livro rapidinho, mas eu estou aqui com meu gato Sushi. A gente ficou bem atento à sua palestra. E com certeza eu vou querer ler. Sushi, o nome do gato é Sushi? Ele é o Sushi. A Jujuba, ela fica aqui olhando para mim, olhando para a tela, coisa metalinguagem, mas o Sushi, ele é aluno obediente. Uma das minhas filhas tinha um gato chamado Sushi também. Ó, tá vendo? Ó, mas eu vou falar para todo mundo. Gente, boa noite aos conhecidos, queridos, beijos, aos que eu não conheço, muito prazer. É o seguinte, no dia 11 de março vão começar as duas edições, 2024 e 2025, das formações literárias do IEL. A formação literária para escritores e a formação literária para mediadores de leitura. A gente tem aqui a Ivone Rosa, que vai gravar para a gente um depoimento. Assistam a Ivone nas redes sociais do IEL na semana que vem, que a gente vai estar com uma campanha bem bonitinha, com alguns ex-alunos, escritores e mediadores, falando da sua experiência individual nas formações literárias. Então, vão lá, comentem para a gente engajar. E aí, o que são os prazos, para vocês ficarem bem atentos? Esse ano, a inscrição vai até dia 7 de março, que é uma quinta-feira, o curso começa, as formações começam dia 11. Só que a gente tem a rede de amigos do IEL, que esse ano vai patrocinar 4 bolsas de estudos integrais, 2 bolsas para a formação literária de mediadores de leitura e 2 para a formação literária para escritores. E vocês divulguem, porque existem critérios, eu posso falar rapidamente, para escritor tem que ter o ensino médio concluído, e para mediadores a pessoa vai ter que ser ou aluno, aluna de letras, ou professor, professora. E aí no site do IEL a gente tem lá o formulário, tudo explicando direitinho. Então é uma oportunidade para quem quer se jogar nessas duas jornadas, não vou usar a palavra carreira, porque vi a conversa entre Suzana e João Paulo, então não vou chamar de carreira, vou chamar de jornada. E aí não tem condição de bancar o valor da formação, é uma oportunidade que a rede de amigos do IEL, que tem muitos aqui que fazem parte, estão proporcionando para essas pessoas. É basicamente isso. A gente tem um site que é o www.estaçãodasletras.com.br, mais o arroba das redes sociais é @institutoestaçãodasletras.com.br. Boa noite, João, super obrigada pelo seu livro, pela sua leitura. Eu adorei, a Juliana não quis ler, mas se fosse eu, a sua amiga, eu ia ler aquela trança da barata. Eu adorei aquela trança da barata. Beijo, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Gente, e agora, para concluir, né, eu queria aqui fazer um agradecimento. Tem muitas pessoas aqui que são da nossa rede, temos essa rede de amigos, que é, de fato, quem proporciona ao IEL muitas coisas. Nós temos pelo menos 4 eventos mensais que a rede de amigos nos proporciona. São as colaborações da rede que nos proporcionam. Agora também estão com as bolsas. Quanto mais amigos, mais bolsas podemos ter. Tá? Então, queria que vocês divulgassem também, fossem lá ver a nossa rede, participar, porque é importante, tá? A gente tem lá, não é uma pessoa que banca uma bolsa, são várias pessoas que bancam uma bolsa, e fica bem em conta para todo mundo, tá? Então, desculpe, é muito legal. Ainda tem os benefícios. Quem é amigo fala da rede de amigos, fala, que eu não sei. Porque eu esqueci de falar dos benefícios. A Tati está aí, pode me ajudar também, mas a gente tem o sorteio de livros, tem 2 cursos gratuitos por ano, tem desconto, quer dizer, é uma rede que é uma ajuda mútua, né? Os amigos ajudam, as bolsas, os eventos gratuitos, e o IEL também oferece para os amigos uma série de mimos. Então, vale a pena dar uma olhada no site para conhecer os mimos em ser amigo do IEL. É isso aí, divulguem a nossa rede, estamos precisando para poder aumentar o número de bolsas que a gente pode oferecer,
né, para quem não pode pagar, não é? Então, Tem, Suzana, e o mimo literário, que é o recibo. Você contribui, eu não vou falar. ai, tem o nosso recibo, Aí sim. você recebe o recibo literário, que é uma preciosidade, que vale a pena ser amigo do IEL só para receber esse recibo. É um recibo Ai, que literário graça, mensal. Dari. A gente agradece com um mimo literário, tá? E tem esses sorteios, e tem muita coisa, né? Uns descontos, enfim, as bolsas integrais, enfim, gente, é isso aí. Ah, eu comecei a tirar um pouco, assim, eu sempre fico meio constrangida de fazer as divulgações, mas se eu não fizer, quem vai fazer, né, Lorena? Quem não? Coisa Então, boa para divulgar, para compartilhar, um trabalho tá super bom. sério, com gente apaixonada, tá certíssima. João, muito obrigada. O Eu João que agradeço. é parceiro para tudo. A gente conta com o João. Tem uma pergunta, a E Tati com ainda está muita aí? gente daqui, com muita gente. Como é que eu faço para ler depois o que eu não consegui ler o chat? A Camila, é a Camila que está Tati manda para Isso, você. O chat eu posso mandar para você. Tá, tá? Ela Tá? manda manda e assim, por ela... favor. Tá bom? Tá bom. Gente, Obrigado, gente. Obrigado pela Obrigada, atenção. gente. um Tchau, beijo pessoal. para Tchau, todos. Suzana. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Tchau. Prazer. Depois nosso encontro, quem mora no Rio, o nosso encontro digamos, pessoal, né? Presencial. Presencial. Tá? Aguardem que vem aí, tá bom? Ah, eu vou para o Beijo. Rio, hein? Só quem mora Vem no para o Rio. Rio, sim, Mara. Tem- Ó, Mara, tem Avisa aniversário da antes, avisa estação, hein? antes. Tem 29 anos, eu vou festejar. Não vai ser a festa de 20 anos, que é maior. Avisa antes, Eu por vou favor. festejar, tá? Que mês que é? Ainda É não tem a abril? data, porque ainda não tem o local, então a gente não conseguiu ver a data ainda, tá? Tchau, Tá gente. bom. Muito Beijo, obrigado. tchau. Beijo. É, Prazer, prazer. melhor, Muito obrigada. a atenção e a paciência, que melhor que falar de livros, dos meus livros, só falar das minhas filhas. Ah, Um beijo. muito bonitinho. Abraço. Tchau, João. Tchau. 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 Tchau.